determinada aqui. Gente que não para enquanto não consegue. Tem gente que é até chato. Você chama para fazer alguma coisa, não posso, eu tenho uma missão. Não, vem cá, não posso, não dá. Enquanto eu não conseguir, enquanto eu não terminar, eu não vou parar. Tem alguém assim aqui? Gente determinada é gente que está disposta a ir até o final. O título da mensagem de hoje é: vá até o final. Diz para quem está perto: vá até o final. Eu sei que alguns de nós somos determinados ao extremo. E se a gente não tivesse tido a determinação natural, a gente não tinha conseguido chegar até onde a gente chegou hoje. Tem uma pessoa da minha família que fala: André, eu queria ter a disposição que tu tem. Porque tem dia que eu falo, tudo que eu queria era ficar em casa parado hoje, mas quando eu ligo, você está num lugar, quando eu vejo, você já foi em outro, você já fez isso, já fez aquilo. Tem horas que eu tenho pena até da minha esposa, que às vezes ela não tem o mesmo pique. Mas eu tenho uma missão, e eu não vou parar até que essa missão seja concluída. E hoje, quando você olha para a tua vida, você tem um propósito na tua vida. E é esse propósito que faz você acordar cedo, é esse propósito que faz você se movimentar, é esse propósito que não te deixa de maneira nenhuma desanimar. Determinar é o mesmo que estar decidido, é enxergar e ter como objetivo, é alcançar um ponto preciso. Determinado é uma pessoa que olha e diz: não me desvio nem para a direita, nem para a esquerda, porque eu tenho um alvo. Repete comigo: eu tenho um alvo. Aquele que está determinado, nada tira o foco, nem mesmo as condições contrárias à sua volta, nada tira o foco. Eu fui militar durante um tempo, e um dia eu conheci um pessoal que trabalhava como sniper, atirador de elite. E eles começavam com a gente o seguinte: era uma galera que estava junto, batendo um papo, e eles diziam: a respiração é fundamental na mira, e a gente chega a controlar os batimentos cardíacos para a batida do coração não atrapalhar a precisão. Uma pessoa determinada, ela está disposta a controlar o seu pulmão e até mesmo o seu coração, porque ela tem um objetivo: ir até o final. Agora, determinar não é o mesmo que ter vontade, porque vontade dá, mas quem é determinado não para por nada, não passa nunca. Eu quero ler com você um texto bíblico que está no livro de Lucas, no capítulo 5, do versículo 17 ao 26. Coloca na NVT, por favor, que também é de crente. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. E eles vinham de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Levaram-no para dentro da casa até Jesus. Mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. Para aí, volta aí. Este homem foi tocado por causa da fé do paralítico? O texto diz: ao ver a fé que eles tinham, eles quem? Os 4 homens que desceram paralítico. Ao ver a fé desses homens, Jesus diz ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. Pode continuar. Próximo, isso.
Mas os fariseus e mestres da lei pensavam: quem ele pensa que é? Isso é uma blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de temor, louvaram a Deus, exclamando: hoje vimos coisas maravilhosas. Deus, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me dá de compartilhar essa palavra com a sua igreja, com o seu povo, aqueles a quem o Senhor tem chamado, tem usado, tem enchido, tem transbordado nesse tempo. Também para aqueles que entraram aqui nesta noite necessitados de uma palavra. Eu sei que o Senhor tem direção, eu sei que o Senhor tem um propósito específico em cada uma dessas vidas. Então fique à vontade, Pai, fala de acordo com a tua vontade esta noite, em nome de Jesus, amém e amém. No texto que nós lemos, os 4 homens tomaram uma atitude em prol de alguém que estava impossibilitado de se achegar a Jesus. O texto diz que 4 homens pegaram um paralítico numa maca e foram ao encontro de Jesus. Jesus estava numa casa, e nesta casa espalhou-se pela multidão que Jesus estava ali ensinando. Então vieram muitos fariseus, vieram muitos religiosos, veio também a grande multidão, encheu a casa, encheu do lado de fora, de um jeito que eles não conseguiam ter acesso ao interior da casa. Mas esses 4 homens tinham uma missão: eu preciso apresentar o meu amigo a Jesus. A Bíblia diz que eles subiram no telhado e destaparam o telhado e desceram aquele paralítico por cordas, e o paralítico parou bem à frente de Jesus. Jesus olha aquele paralítico e diz a ele: homem, seus pecados são perdoados. A intenção dos 4 amigos não era essa. A intenção dos 4 amigos, com certeza, era fazer com que o seu amigo paralítico voltasse a andar, ou andasse pela primeira vez. Mas Jesus chega para esse homem e diz: seus pecados foram perdoados. No mesmo instante, no coração dos fariseus ficou uma indagação, dizendo: o que esse homem pensa que é? Deus, para dizer seus pecados estão perdoados? Mas Jesus, conhecendo-lhes a mente, o pensamento, diz a eles: o que é mais fácil? Dizer seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Em seguida Jesus diz ao paralítico: levanta, pega a tua maca e vai embora. E aquele homem foi. Fica-se no nosso coração um questionamento dizendo: eu também queria entender por que ele diz, primeiro, seus pecados lhes são perdoados. Na cultura deles, muitas enfermidades, muitas doenças, muitas fatalidades, elas estavam atreladas ao pecado das pessoas. Então, para esse homem ser um paralítico, certamente diziam: ele está assim porque pecou. Você vê isso num outro momento, quando Jesus se encontra com o cego e os discípulos perguntam para Jesus: mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? E ele disse: olha, nem ele nem os pais, mas isso aconteceu para que a glória do Senhor fosse manifesta sobre a vida dele. Jesus, ele chega diante da multidão, diante dos fariseus, e diz: olha, seus pecados estão perdoados. Porque se eles criam que por causa do pecado aquele homem estava adoecido, por causa do perdão do pecado aquele homem seria curado. Jesus estava indo na raiz, estava indo na causa que eles determinavam para aquele tipo de problema.
Você viu isso e eu te pergunto, será que foi fácil levar um homem desse, numa maca, até o alto de uma casa, descer por corda, até diante do mestre? Olha quanta coragem, olha quanta ousadia, olha quanto esforço, olha quanta determinação. Eu fico imaginando aqueles homens subindo no telhado. A Bíblia não diz que nenhum deles murmurou, mas eu fico imaginando, de repente, se chamasse um dos caras que fosse pessimista, de repente um ia dizer para o outro, aí vai dar ruim, porque o cara já está paralítico, se ele cai daqui de cima de mau jeito, a gente pode matar ele. O outro, olha, pode dizer, está muito pesado, ah não, a gente vai estragar o telhado dos outros, olha, a corda que a gente tem pode não ser suficiente. De repente eles poderiam arrumar 1000 desculpas para não levar aquele homem até Jesus, ou não apresentá-lo a Jesus, mas eles estavam determinados. Não deu pela porta, não deu pela janela, vai pelo telhado mesmo. Eles tinham um objetivo, e eles estavam dispostos a ir até o final. Eu tenho certeza que havia 2 convicções na mente daqueles homens. A primeira era que Jesus poderia curá-lo, e havia uma outra convicção. A segunda é que não seria fácil promover o encontro. Eu sei que às vezes a gente olha para algumas pessoas que a gente tem compaixão, tem misericórdia, alguns amigos, pessoas da família, e a gente diz, cara, eu tinha que apresentar Jesus para essa pessoa, eu tinha que levar essa pessoa até Jesus, sabe, porque eu sei que se essa pessoa tivesse um encontro com Jesus, eu tenho certeza que a vida dela seria transformada. A primeira convicção você já tem, que se essa pessoa tiver um encontro com Jesus, a vida dela será transformada. Mas eu também sei que no teu coração há uma segunda convicção. Mas é uma pessoa tão difícil, cara, não vai ser fácil. Eu já chamei 500 vezes para vir à igreja e ela disse não. Posso te dar uma dica? Chama 501, 502, 503. Se não for pela porta, se não for pela janela, se preciso, faz um buraco no telhado. Mas tenha determinação de promover esse encontro, tenha determinação de ir até o final. Diante dessas convicções, a gente pode enxergar algo de especial aconteceu na vida daquele paralítico. Eu imagino que se naquela época já tivesse a canção que a gente acabou de cantar, ele poderia sair de lá cantando aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. A gente sabe que cantar essa música é gostoso demais, mas quando a gente reconhece que a gente é um milagre, essa música tem um gosto diferente, tem ou não tem? Quando você reconhece o que Jesus fez na tua vida, quando você reconhece o que Jesus fez na tua história, cantar essa música, essa canção, adorar a Deus com essa canção, tem um gosto diferente. Eu quero ler com vocês o versículo 17, coloca o verso 17 lá, por favor. A primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite, versículo 17. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre quem? E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. O poder para curar sempre esteve em Jesus. E quando a gente lê esse texto, a gente vem até Jesus com uma expectativa. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui hoje vieram até Jesus, vieram até este lugar essa noite com uma expectativa.
que o poder para curar, o poder para transformar, o poder para fazer alguma coisa, sempre esteve em Jesus. E pensa comigo, quantas vezes você já se sentiu impotente, porque você queria fazer alguma coisa, mas a única coisa que você poderia fazer era orar. A única coisa que você poderia fazer era levar a pessoa até Jesus. Eu digo isso para você, porque às vezes, porque tem gente que diz: pastor, eu perdi a minha fé. Eu perdi a minha fé porque eu tinha tanta esperança que Jesus fizesse alguma coisa e Jesus não fez. Jesus não é obrigado a fazer o que a gente quer. Apesar do poder para curar estar sobre a vida de Jesus, a Bíblia não diz que esse coxo continua vivo até hoje. Ele foi curado um dia e morreu depois. Se a tua fé for única somente para acreditar que Jesus cura, a tua fé se torna uma fé medíocre. A tua fé precisa ser tão poderosa para crer que mesmo que você morra, você terá a vida eterna nele. Mas enquanto você não morre, o poder para curar continua sempre em Jesus. Então o que eu devo fazer, pastor? Coloca o próximo slide. Faça a sua parte. Carregar o necessitado é com você, curar é com Jesus. Gente, eu já orei por tanta gente que não foi curado, de verdade. Quando a gente tinha a nossa loja, todos os dias a gente orava para que alguém fosse curado. E eu vou te confessar, no começo eu fazia aquelas orações longas, achando que a minha oração longa tinha o poder de convencer a Deus a curar alguém. Mas depois eu fui percebendo que não tinha nada a ver comigo e tinha tudo a ver com Ele. Teve dias que entrou uma pessoa lá dizendo: pastor, eu estou com um problema muito grave no meu coração e eu tenho medo de morrer. E eu coloquei a mão sobre a cabeça e eu falei o seguinte: ser curado agora, em nome de Jesus. Você vai no médico, e quando você for no médico, você vai ouvir dele: você não tem mais nada. Eu falei isso. 2 dias depois aparece a pessoa de volta, dizendo: pastor, eu fui no médico no outro dia, ele fez um exame e falou que eu não tenho mais nada, eu fui curado. Mas eu já orei por pessoas que morreram no outro dia. Tinha até uma brincadeira que faziam comigo lá em Itatiaia. Um dia a gente estava numa igreja e apareceu um pedido de clamor por uma pessoa que estava muito adoentada. E o pastor, na época, o pastor Anderson, fez meu casamento. Hoje ele está com o Senhor. E ele falou: vamos nos colocar de joelho, vamos orar pela vida do irmão tal. Eu quero pedir o André para orar por ele. Nós dobramos o joelho. Eu falei: Senhor, nós estamos aqui clamando por tua vontade, para que a nossa vontade seja feita, para que o Senhor cure, mas a sua vontade é soberana. Mas eu peço, ouça o clamor da sua igreja, contudo, seja feita a tua vontade, Senhor. Levantei, o pastor começou a pregar. No final da pregação chega a notícia: pastor, o homem morreu. Aí o pastor para mim: ó, você não vai orar por mim mais não, porque tu orou e o cara está na glória. Mas na realidade, quantas pessoas eu orei e Deus não fez nada? E às vezes eu carregava no meu coração uma dor, uma agonia de não ter feito alguma coisa. Eu estou dizendo isso para você, não é para você parar de orar, não. Eu estou dizendo para você que a responsabilidade de fazer, de curar, não é tua. É muita gente se achando Deus. A tua função é de servo, porque você pode orar por um necessitado. Se ele não for curado, e ele souber que você está orando por ele, eu tenho uma certeza: ele pode não ter sido curado, mas ele vai se sentir amado. Tem alguém que se preocupa comigo, tem alguém que está lá, abriu mão de um tempo para interceder pela minha vida. Diz para quem está perto de você: você precisa orar por alguém, de verdade.
A sua função é levar até Jesus. O restante é com Ele. Repete comigo: promova o encontro. Promova o encontro. Eu não sei como, não sei quando, mas você tem uma missão. E qual a missão? Promover o encontro. Às vezes eu e você, a gente rotula muito, dizendo: essa pessoa não tem jeito não. Cara, não é você que convence o homem do pecado. Promova o encontro. Uma vez chegaram para mim e falaram: pastor, eu não gosto da sua igreja não. Eu falei: por quê? Tua igreja tem um povo esquisito pra caramba. Tem gente que vai de bermuda, tem gente que vai de chinelo, tem gente que vai tatuado, tem gente de cabelo de dread, tem gente que usa brinco, tem gente que usa tatuagem, tem gente que usa de tudo. Eu falei: igual você usando tua língua. Tem gente que usa de tudo. Mas pastor, eu já vi gente lá fumando. Eu falei: você quer que eu faça o quê? O senhor não vai fazer nada? Sim. O que você vai fazer? Pregar o evangelho. O senhor não vai punir? Eu falei: não sou juiz. Pregar o evangelho. A Bíblia diz que você é limpo pela palavra. Pensa comigo. Já teve algum dia que você chegou aqui mal? Ou chegou aqui agarrado no pecado lá, abraçado com um capiroto? Sério, ruim. Sentou aí onde você está, foi exposto à palavra. Parece que o anjo veio rasgando naquele dia. Foi lá na divisão da medula, sabe, lá mesmo. Alguém lembra desse dia? Gente, se aconteceu contigo, vai acontecer com aquele que você expõe ele à palavra. A tua função não é convencer ninguém, porque você não é o Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabe qual é a tua função? Promova o encontro com a palavra. Promova o encontro. A sua função é levar até Jesus. O restante é com Ele. É Jesus quem vai tratar no coração da pessoa. Sabe, todos tinham acesso a Jesus, mas cada um recebia aquilo que merecia. As pessoas estavam até Jesus. Jesus não proibia aqueles homens de estar ao lado dele. Tinha mestre, tinha fariseu, mas tinha necessitado. Mas cada um recebia de acordo com a tua procura. Ao crítico recebia respostas, ao necessitado recebia milagre. Eu não sei com qual intenção que você veio aqui esta noite, mas você não veio aqui para me ver, você não veio aqui para me encontrar. Eu tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui e você vai receber aquilo que você merece hoje. Aquilo que você veio procurar, você vai receber na mesma porção. Mas se você entrou hoje aqui com um ambiente de crítica, para você tirar ou preconceituar, eu vou te dar um conselho: muda agora, para que sobre ti venha a pureza da palavra de Deus, que promove cura na tua alma. Sabe, tenha em mente uma coisa, que a persistência, ela é melhor que a insistência. Aqueles homens tinham uma missão. E qual a diferença entre insistir e persistir? No dicionário diz assim, ó: insistir significa colocar toda a sua energia para alcançar um determinado objetivo, porém de maneira sempre igual, sem buscar soluções criativas e sem enxergar novas possibilidades. Insistência é você fazer a mesma coisa todo dia para querer um objetivo que você sabe que não está dando certo. É insistir. Eu preciso atravessar essa parede, eu vou arrebentar ela, e você vai de cara na parede todo dia. Está até machucado. Tem gente que está aqui que está insistindo tanto, que já está com a testa roxa, que sabe que desse jeito não vai dar. Você está insistindo muito. Agora, persistência, por outro lado, consiste em buscar soluções inovadoras
para alcançar aquilo que quer de forma mais eficaz. Eu tenho um objetivo, chegar do outro lado. Não dá para passar pela parede. Onde é que fica a porta? Tem uma porta, tem um acesso. Se não deu certo desse jeito, eu mudo a tática. Se não deu certo de novo, eu não estou triste, porque eu já vi que essas duas possibilidades não dá. Eu tenho menos chance de errar. Eu vou fazer de novo, e eu vou fazer de novo, e eu vou fazer de novo, e eu vou tentar de novo, e eu vou lutar de novo, até que eu chegue lá. Diz para quem está perto: não desista. Eu imagino quando esses 4 homens encontraram um amigo dele paralítico, dizendo: cara, a gente vai levar você num lugar top, fica tranquilo, você não vai fazer esforço nenhum, vai ser facinho. Eu imagino o cara deitado na maca dizendo: eu não posso ir sozinho, mas se está fácil para eles. Só que eu acho que eles não imaginavam que não estava tão fácil como eles imaginavam. Tinha uma multidão que estava impedindo aqueles homens de chegar até Jesus. Interessante que isso acontece até hoje. Às vezes a volta de Jesus tem tanta gente curiosa que impede o necessitado de chegar. Você vai encontrar isso em qualquer lugar. Gente que não quer nada com Jesus, mas que ainda atrapalha quem quer chegar perto. Eu não sei em qual dos dois níveis você se encontra hoje: daqueles que querem chegar perto, ou daqueles que estão atrapalhando o outro chegar. O Evangelho veio para facilitar o acesso, mas a gente encontra tanta gente botando um jeito de dificultar o acesso até Jesus. Para ser salvo tem que fazer isso. Gente, para ser salvo você não tem que fazer nada. Que isso? Não, Ele já fez tudo. Você só precisa crer que Ele fez por você. Então, se você entende que insistir é diferente de persistir, qual vai ser a sua decisão para chegar no lugar que você quer? Eu vou persistir, gente, até que eu chegue. Repete comigo: tenha um objetivo, crie estratégias. Eu não sei o que você veio buscar hoje aqui, de verdade. Quando eu digo eu não sei o que você veio buscar, todo mundo quando vem ao culto, vem com um propósito. Ainda mais num culto de quinta-feira, que é um culto profético. No culto de domingo já é um culto mais evangelístico, mas de quinta-feira a gente faz questão de viver um momento profético. E normalmente a gente tem uma causa. Há 2 meses atrás nós fizemos um momento profético sobre isso. Algumas pessoas receberam o que colocaram naquela cartinha. Alguém mais recebeu aí? 1, 2. Eu sei que teve 3, 4, 5, 6. Eu sei que muita gente que escreveu ali: Senhor, essa é a minha causa. Pôde viver e testemunhar. E a gente faz isso quando vem à igreja nas quintas-feiras, dizendo: eu tenho uma causa, eu tenho um objetivo. Aqueles homens também tinham. Ter um objetivo precisa também criar estratégias. Qual é o seu objetivo? Pastor, meu objetivo esse mês, repete comigo: mês de maio é o mês da família. Eu falei com Jana, eu já tive tantos telefonemas hoje de famílias em crise. Eu estava preocupado, e o Senhor só falou comigo: eu só exponho aquilo que eu quero curar. De verdade, o que eu recebi hoje de pessoas dizendo: pastor, minha família, minha esposa, meu filho, meu marido, meu pai, você não tem ideia. Hoje eu cheguei, eu te confesso, vou te confessar uma fraqueza minha. Saí de casa hoje, eu disse para a Jana, falei: Jana, meu coração está apertado hoje. Eu estava preocupado com tantas mensagens, mas o Senhor falou: meu coração, fica tranquilo, filho, porque eu só exponho aquilo que eu quero curar. Porque estava em oculto até eu decidir fazer. Tem feridas na nossa vida que precisa ser debridada. Sabe o que é debridar? Já viu aquela queimadura de 2º, 3º grau? Que você vai no médico e o médico tem que pegar aquela escovinha, porque se não tirar a carne morta, o que acontece? Vai apodrecer. Então não dá como curar às vezes sem expor, não dá como curar às vezes sem doer. Que isso, pastor? Mas eu não imaginava que ia doer tanto.
Filho, fica tranquilo, o Espírito Santo, ele é especialista em anestesiar a gente. Só diz para ele: Senhor, eu não quero esconder nada, eu quero expor tudo. Essa é a situação, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, essa é a minha causa, é por isso que eu estou lutando. Tem objetivo, não adianta esconder de Deus algo que você quer que Ele faça. Diz para Deus de verdade, seja claro. A gente viu aqui essa semana, converse com Deus como uma pessoa. Ele é uma pessoa, se relacione. Experimenta chegar em casa e falar assim: Espírito Santo, eu preciso abrir meu coração. Eu estou com raiva, mas não é um sentimento que eu queria ter. Retira isso da minha vida. Eu conversei com um casal esses dias e o marido estava disposto a acabar tudo. Disposto. E eu acompanhei durante alguns dias. Ele me mandava mensagem, eu respondia, eu mandava mensagem. Aí teve um dia que ele parou de mandar mensagem. Aí eu cheguei e liguei para ele, falei: cara, você parou? O que aconteceu? Aí ele: pastor, eu estava decidido a largar tudo. E eu dormi e o Espírito Santo me visitou. E eu acordei com um coração totalmente transformado. Eu decidi amar essa mulher como nunca. Eu decidi mudar a minha vida de um jeito tão pleno. E vou dizer uma coisa para o senhor: foi Deus quem fez a obra. E eu fiquei tão feliz porque eu não consegui chegar até eles para falar pessoalmente, mas o Espírito Santo chegou lá. Sabe, eu quero dizer para você que você precisa ter objetivos. Qual é a tua causa? O que você precisa que Deus faça? Eu tenho que chegar até Jesus porque eu preciso ser curado, ser transformado, ser tocado. Agora, você vai encontrar muitos empecilhos no meio do caminho. Você vai encontrar muitas coisas que vão jogar contra você, contra a tua decisão, contra o teu propósito. Vou te dar um conselho: crie estratégia. Se não der para passar pela porta, vai pela janela. Se não tiver nem porta nem janela, vai pelo telhado. Mas faça alguma coisa, não se acomode. Às vezes a gente está vendo tudo ruir, e a única opção que a gente tem, a única decisão que a gente tem é fazer o quê? Eu vou reclamar, eu vou murmurar, eu vou ficar com raiva de Deus, eu vou brigar com ela, vou brigar com ele, eu vou chutar o balde. Que é isso, cara? Isso não é atitude de crente, não. Interessante é que muitas vezes, quando chega uma crise como essa, eu pergunto: já jejuou por isso? Já orou por isso? Não, pastor. A oração não é por último. Isso para quem está perto, a oração é a primeira coisa. Ninguém vai conseguir resolver o teu problema se Jesus não for primeiro. De verdade. Use todos os recursos disponíveis, mas quando acabarem, use a fé. Faça tudo o que você puder fazer. E quando você vê que você não tem mais força nenhuma, não estou dizendo para você não fazer com a fé primeiro, não. Use a fé e deposite tudo que você tem nesse propósito. Mas às vezes vai acabar o recurso, às vezes vai acabar o amor, às vezes vai acabar a saúde, às vezes acaba a vontade, mas não te pode acabar a fé. A gente vai orar até que não tenha mais solução, ou até que você viva o milagre. Porque vai ter horas que você vai dizer: Senhor, eu não tenho mais o que fazer. E o Senhor vai te dizer: esta é a tua palavra, mas não é a minha palavra. Quando faltar o recurso, vai com a fé, continua de verdade. Sabe, esforço sem fé não gera milagre, gera fadiga. Você querer fazer alguma coisa sem ter fé, cara, só vai te cansar.
Quando alguém procura a gente pedindo ajuda, tem uma frase que diz: quando uma pessoa doente te procurar pedindo para ser curado, pergunta para ela se ela está disposta a abandonar aquilo que adoeceu. Porque não adianta você curar alguém para ela voltar a fazer as mesmas coisas. Não adianta você tratar alguém para a pessoa voltar a ser quem ela decidiu ser. Uma vez conheci uma pessoa que estava possessa, e a pessoa ficou um tempão possessa, e depois a gente descobriu por que ela estava possessa. Porque ela não queria perdoar, e a falta de perdão era uma porta aberta, no caso dessa pessoa, para a possessão demoníaca. E eu olhei e falei: cara, pelo amor de Deus, libera perdão para essa pessoa. Não vou liberar, eu quero que ela morra. Aí o demônio pegava, e a gente ralava um tempão, o demônio saía, libera, não quero. Detalhe, ficamos um tempão. Sabe o que eu falei? Pode levar ele embora, vai endemoniado embora mesmo, porque ele não quer. E foi. Algum tempo depois ligaram para mim dizendo: pastor, fulano está possesso, você pode vir aqui? Eu falei: já liberou perdão para fulano? Não. Eu falei: não vou não. Não vou. Porque não adianta. Você vai limpar uma casa e vai deixar ela sem porta, com um convite: Satanás, está bem-vindo aqui. Não compensa, gente. É a mesma coisa que você querer chegar para uma pessoa e falar: olha, eu tenho um problema de pressão, então vamos tomar remédio. Eu falei: não quero tomar não gosto desse negócio de remédio não. Tu vai morrer, miserável. Esses dias eu conversei com uma pessoa que estava com um problema, precisava tomar remédio controlado. Era maluco não, a gente fala de remédio controlado, o povo já pensa logo que é maluco. Sério, eu dei uma explicação há um tempo acerca disso. Deixa eu dar essa explicação para você, que eu acho que também é necessário a gente aprender. Pensa só, uma panela de pressão. Para que serve aquele pininho que fica em cima da panela de pressão? É uma válvula de segurança, não é verdade? Se aquela válvula de segurança parar de sair a pressão, o que acontece com a panela? É o remédio que o psiquiatra está passando para você. É para amenizar as dores que você está vivendo. Agora, qual é a maneira mais rápida de diminuir, de parar essa pressão? Apagar o fogo. É o psicólogo, é o que trata a causa. De repente tem gente que está sofrendo e diz: esse negócio de remédio, né, é para desviado. Crente não tem que tomar remédio. Tá, seja um maluco salvo. Eu quero ser um salvo consciente. Eu não vejo problema nisso, porque isso não diminui a minha fé e nem diminui quem Jesus é. Mas eu quero dizer para você que a gente precisa olhar a nossa vida e entender que a nossa vida precisa ser cuidada, precisa ser tratada nos mínimos detalhes. Deus te deu uma vida abundante para você viver e a gente acaba estragando ela. Sabe, é a gente querendo fazer esforço sem ter fé. Não, eu vou mudar minha vida só com remédio também. Não vai resolver também. Não, eu vou mudar minha vida só com dinheiro. Não vai resolver também. A gente precisa que Jesus seja a causa principal da nossa... pastor, o senhor está me chamando de bitolado, eu tenho que ficar... Não é isso não. Você pode ser um cara consciente, salvo, de verdade. Você pode ser um grande cientista que reconhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, salvo. Agora, às vezes a gente quer fazer tantas coisas do nosso jeito e a gente não se rende a acreditar que Deus pode fazer muito mais rápido do que a gente. Repete comigo: esforço sem fé não gera milagre, gera fadiga. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam: pastor, estou cansado. Eu falei: cansado de quê? Não, estou cansado, pastor. Eu falei: mas de quê? Não,
Sabe, eu vou entregar tudo. Eu vou entregar o quê? Nossa, esse negócio de ministério, esse negócio cansa muito. Eu fico pensando, será que você está fazendo com a tua força? Porque se você estiver fazendo com a sua força, quando eu digo fazer, eu tenho visto alguns líderes de célula que são doidos, que corre para ajudar aqui, vai lá, levanta, acorda cedo, liga para fulano, manda mensagem. O cara está fazendo um trabalho absurdo, está fazendo um trabalho braçal, mas se você chegar e perguntar, vem cá, você reservou meia hora por dia para orar pela sua causa, pela sua célula? Ah não, pastor, mas eu estou trabalhando, sabe como é que é? Estou trabalhando com esforço próprio, e às vezes sem a direção e sem a aprovação de Deus. É Deus dizendo para você, vai lá, se cansa, porque quando você cansar, você vai voltar e eu vou dizer para você, tem bom ânimo. Diz para quem está perto de você, tenha fé. Sabe por quê? Porque suas convicções, elas vão motivar o resultado. Ah, você vai até Jesus, mas tem tanta gente lá e a gente não viu acontecer. Você não viu com eles, porque eu creio que comigo vai. Eu fico imaginando aqueles 4 homens descendo aquele cara pela maca. Pensa só, você lá dentro da sala ouvindo Jesus falar, daqui a pouco você ouve um barulho no telhado. Imagine a cena, está imaginando? Tudo bem, abrir o telhado é uma coisa, abrir o telhado é uma claridade. Eu estou imaginando Jesus falando, e você para Jesus está assim, ó. Daqui a pouco você vê um negócio meio escuro, e você está assim, o que é aquilo que apareceu lá em cima? Daqui a pouco você vê 4 caras olhando para baixo, descendo algo que você não sabe, parecia ser uma maca, e você está vendo aquela maca descendo devagarzinho. Não sei quanto tempo demorou, mas eu imagino que possa ter passado no coração daqueles homens. Cara, estava tão bom ouvir Jesus falar até agora, e esses caras chegam atrapalhando o culto, descendo pelo telhado alguém. O que esse homem está fazendo aqui no meio? Um coxo, um pecador, atrapalhando o nosso momento de aprendizado. Tem que tirar esse cara daqui. Tinha ou não tinha gente pensando assim? O que você acha? Com certeza. Mas eu fico imaginando, quando o cara estava na maca, qual era a visão que ele estava tendo? Dos caras que estavam à sua volta falando? Ou dos amigos assim, ó, cara, a gente está colocando você no lugar certo, fica tranquilo, a gente não vai deixar você cair não, porque quando você estiver na frente dele, o teu milagre vai acontecer. Eu fico olhando, imaginando aquele cara deitado, olhando para os amigos, olhando o rosto dos amigos. À sua volta tinha muita gente falando muita coisa, mas eu te garanto uma coisa, a fé que esse homem tinha não estava sendo abalada pelos comentários à sua volta, mas pela certeza, pelas convicções que os seus amigos tinham. Eu tenho certeza que já te chamaram para vir à igreja, já falaram, olha assim, cara, eu estou experimentando algo absurdo, eu estou experimentando algo incrível nesses dias, Deus está mudando a minha vida, deixa eu te apresentar lá a igreja que eu estou indo, o Jesus que eu conheci. Mas certamente você já teve gente que falou para você, tu vai naquela igreja preta, tu tá maluco, tu nem sabe que igreja é aquela, né? Hoje eu não estou nem com calça rasgada, nem com blusa florida e nem de tênis. Mas aquele pastor que usa calça rasgada, blusa florida, você vai, aí eu te pergunto, você vai ficar escutando quem não viveu nada, ou quem tem uma experiência para compartilhar contigo? Eu tenho certeza que quem te convidou até aqui, só te convidou porque ele teve uma experiência real com Jesus neste lugar. Agora, as suas convicções, elas vão motivar os resultados. Você pode ter vindo aqui dizendo, se aconteceu com fulano, vai acontecer comigo. Eu lembro do Godoy, quando chegou ele falava, pastor, se aconteceu com Emanuel, tem que acontecer comigo. E hoje ele vive
o fruto de uma convicção que ele tinha 5 anos atrás. Sabe, o seu coração, o seu corpo e a sua mente, elas estão cansados de lutar. É porque a sua motivação nunca esteve em Jesus. Se o teu corpo, a tua mente estão cansados de lutar, é porque a tua motivação nunca esteve em Jesus. Fé gera descanso e refrigério. Se o teu coração está inquieto, pode ser que você esteja trabalhando com as tuas possibilidades e não com fé. Tem uma canção antiga que diz assim, ó: é meu, somente meu, todo trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Canta isso comigo. É meu, somente meu, todo trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Diz para quem está perto de você: descansa o coração. Faz o seguinte, fecha seus olhos aí. Respira fundo, assim umas 3 vezes fundo, e solta devagarzinho. Mas quando você soltar, você vai dizer: eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Esses dias eu perguntei para uma pessoa, não sei se ela está aqui hoje, não sei se manifestar não. E a pessoa estava dando um jeito para Deus abençoar a vida dela. Ela estava dizendo assim: pastor, eu vou para tal lugar porque eu sei que vai acontecer assim, 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 lá apareceu isso, 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 e eu sei que vai dar certo. Aí eu perguntei: Deus mandou você ir? Ela: não, é porque é uma possibilidade, tal. Eu falei: Deus mandou você ir? Ela: não, eu estou indo porque eu sei que foi uma possibilidade, que é uma possibilidade. Eu falei: então qual o testemunho que você prefere contar? Eu fui para tal lugar porque tinha uma possibilidade. Lá eu vivi de favor, e lá a gente fez um bico e a gente conseguiu, assim, sobreviver durante alguns anos da minha vida. Ou você prefere contar esse testemunho: eu orei e Deus falou: fica, porque o teu cuidado vem de mim. E eu permaneci, pastor, e porque eu permaneci, uma porta abriu na nossa frente. Eu não acreditava que ia ser desse jeito, mas Deus me surpreendeu, e hoje eu estou aqui, glorifico o nome do Senhor, porque eu decidi crer. Eu falei: qual testemunho você quer contar? Como alguém que foi obediente à voz de Deus, ou como alguém que quis dar um jeitinho para Deus fazer? Isso para quem está perto de você: fuja de jeitinhos. Sabe, a cura feita por Jesus sempre é completa. O milagre que Jesus faz é sempre completo. Na Bíblia tem uma história de um milagre que Jesus fez em 2 etapas. Lembra? Foi um cego até ele, e ele foi, botou a mão sobre o cego, fez o lodo, colocou assim e falou assim: o que você vê? E o cego: eu estou vendo homens correndo como árvores. Aí Jesus coloca a mão de novo e fala: e agora? Agora eu vejo. Eu creio que esse milagre Jesus fez em 2 etapas para dizer para mim e para você: não se acomode com o meio milagre. Meio milagre não é um milagre. Pastor, meu casamento estava desgraçado. E quando eu falo essa palavra, algumas pessoas se revoltam comigo. Eu conversei até agora há pouco com um amigo falando sobre isso. Ah, pastor, essa palavra é muito feia, e verdadeiramente é. Sabe o que significa essa palavra? Sem a graça. Alguns casamentos estão assim, sem a graça. Aí a pessoa diz: mas é o fim do meu casamento, é o fim de tudo. Aí a gente começa: então vamos tratar isso, vamos. Aí melhorou um pouquinho, a pessoa fala assim: ó, pastor, está uma benção. Eu falei: mas mudou tudo? Não, a gente já se acertou, a gente deu um jeitinho, mas não curou tudo. Não, está bom já, não precisa mexer em mais nada. Eu falei: peraí, Jesus não quer fazer nada pela metade.
Sabe por que as pessoas não querem mudar a totalidade? Porque mudar a totalidade vai mexer em algumas coisas que você não quer deixar, que você não quer ceder, que você não quer mudar. Então às vezes a gente se contenta com o meio milagre. Não, tá bom, só ver homem como precisa fazer de novo, não, está satisfeito. Ei, bicho, a cura de Jesus é completa. Eu estou dizendo para você porque só porque as coisas começaram a mudar não te dá o direito de parar de orar. Só porque as coisas começaram a mudar não te dá o direito de parar de buscar, de parar de investir. Jesus não veio tratar as folhas, mas Ele veio curar a raiz. Tem gente que está interessada em que Jesus mude só o rostinho. Não, Jesus já mudou, que todo mundo está vendo agora que eu estou legal, mas a raiz está podre, vai apodrecer de novo. Tem gente que está disposto a permitir que Deus trate só a aparência. Jesus não quer mudar a tua aparência, Jesus quer mudar a tua origem, Jesus quer mudar a tua história, Jesus quer mudar a tua essência, porque a tua aparência engana a igreja, mas a tua aparência não engana o céu. Jesus não veio tratar a folha, Ele veio curar a raiz. E às vezes a gente, não, eu vou na igreja porque eu só vou me energizar. Enfia o dedo na tomada, cara. Você não vem para a igreja energizar, renovar a tua força. Você vem para a igreja para falar: Jesus, eu me arrependo do miserável que eu sou, porque se eu continuar assim eu vou para o inferno. Eu não quero isso. Eu não vim aqui, não vou lá, não, eu vou lá. Virou moda isso agora, estou falando sério para você. Renovando as energias. Paga a conta de luz. Igreja não é lugar de renovar energia. Igreja é lugar de você chegar e falar: Senhor, o Senhor é digno da minha vida, e a minha vida precisa glorificar o Teu nome em espírito, em verdade, em santidade. Sabe, não busque Jesus somente pelo pão, sacia a tua sede também. Jesus não quer que você venha só pela metade, Ele quer dar um banquete completo. Tem gente que vem, consegue uma coisa e vaza. Tem mais, isso para quem está perto de você, tem mais para você. Sabe o que aquele homem estava vivendo? Eu imagino que aquele homem ouvia todos os dias. Sabe por que você está aí? Porque você é um pecador. Sabe por que você não anda? Porque Deus está castigando você. Eu te confessar uma coisa. Teve um tempo na nossa vida, Jana, cadê Jana? Jana deve estar lá atrás, né? Jana vai se lembrar disso. Ela ficava indignada porque uma vez ela passou por um momento muito difícil da vida dela, e nós buscamos alguém para orar, e a pessoa chegou assim: ó, você só está passando por isso porque você está em pecado. E ela falava: amor, eu oro, eu jejuo, eu reconheço que Deus é Senhor, eu abomino o pecado, e eu não aceito viver isso por causa de pecado. Que pecado? Eu falei: Jana, não permita que Satanás amasse o teu coração com acusações. Seu pecado foi perdoado na cruz do Calvário. As pessoas, elas têm a falta de fé de não se manifestar em amor por alguém, e por não ter competência para manifestar o amor, ela manifesta a acusação, porque é mais fácil apontar o dedo e condenar alguém do que estender a mão e falar: cara, eu vou te ajudar. Sabe, eu imagino o que esse homem ouvia: você está assim porque você pecou. Eu fico imaginando aquele homem de repente dizendo: cara, mas eu nasci assim. Como assim eu pequei? A visão que esse homem tinha de Deus, que punia ele com dores por causa de erros. Sabe, o pecado ele gera acusação, e a acusação gera incredulidade. Eu tenho certeza do que eu vou falar aqui. Tem gente aqui na igreja que está dizendo o seguinte: eu vou sair da igreja. Sabe, porque eu não consigo ter uma intimidade com Deus como as pessoas dizem.
porque, sabe, eu queria tanto estar mais perto, por não conseguir estar mais perto, deve ser por não conseguir fazer algumas coisas, e o diabo vai começar a te encher de culpa na cabeça, de acusação, de condenação, e por causa disso você acaba gerando um afastamento. É tipo aquele filho que olha para o pai e diz: meu pai não me ama. Por que não te ama? Porque meu pai trabalha o dia inteiro, chega tarde e só vai dormir e não tem tempo para mim. Um dia ele vai crescer e vai entender que em alguns momentos a necessidade gera afastamento. De repente, às vezes é tarde, que às vezes o pai já partiu. Eu digo isso porque às vezes a gente tem tanta distância de Deus, porque imagina que Ele está nos acusando. Deus não está interessado em te condenar. O interesse do Senhor sempre foi perdoar o teu pecado. Deus não está interessado em jogar na tua cara o teu erro, mas o interesse do Senhor é preparar uma mesa de misericórdia para você e diz: senta comigo. Deus não está interessado em expor o teu pecado, mas a Bíblia diz que Ele se expôs na cruz por tua causa, para que o teu pecado fosse perdoado. Sabe, de repente você entrou aqui dizendo o seguinte: eu não presto, cara, eu sou terrível. Não menospreze o poder salvador de Jesus. Não menospreze o poder que Jesus tem para salvar um pecador, assim como eu e assim como você. Eu ouvi uma música que no meio dessa música tinha uma ministração e o cara dizia o seguinte: quando você estava lá naquela mesa de bar bebendo, o Senhor já te amava. Quando você estava lá, lembrou, né, William? Quando você estava lá no morro se drogando, o Senhor já te amava. Você só estava longe de casa. Você só estava longe dele. Ele não estava longe de você, mas os seus olhos estavam fitos na tua condenação. Mas hoje os teus olhos estão focados na salvação. Não menospreze o que Deus pode fazer na vida de um homem. Olha, a Bíblia não relata quem tomou a iniciativa de procurar Jesus. Não diz se foi o paralítico que pediu ou se os amigos que decidiram levar. A gente só sabe é que Jesus se compadeceu daquele necessitado e mudou a vida dele na mesma hora. Você já veio até aqui e não há por que você desistir. Você já entrou, cara. Você já sentou aqui. Você já ouviu essa palavra. Você já disse: eu falei disso hoje. Você está aí dizendo: cara, como é que esse cara sabe da conversa que a gente teve? Vou te dar um conselho: vá até o final. Sabe, as acusações, elas vão tentar a qualquer custo dizer que você não é digno ou que você não é merecedor do cuidado de Deus. Eu te garanto que essas vozes estão dizendo isso, que você não é digno, que você não merece. Essas vozes nunca disseram para você o seguinte: Ele pagou o preço por você na cruz do Calvário, para que seus pecados fossem perdoados. A voz que te acusa nunca vai te absolver.